Olá, internautas, aqui da TV 61 e do Expresso 61. Estamos começando uma edição especial do nosso programa O Direito Achado na Rua. Eu estou aqui com o Eduardo Xavier Lemos. Tudo bem, Eduardo? Muito tranquilo, meu querido. Como é que você está? Estamos aqui na luta, na resistência, né, Eduardo? O Eduardo ele é presidente da Comissão de Justiça e Paz de Brasília e ele esteve recentemente com o ministro Fachin, né, o ministro que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Houve uma reunião com várias entidades, inclusive essa reunião foi mediada pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, que é o coordenador do Grupo de Estudos do Direito Achado na Rua. Foi isso, Eduardo? Foi isso, João. Saudar aqui todo mundo que está assistindo, um carinho muito grande estar com você, uma pessoa que eu admiro demais. E foi uma coalizão que foi formada, são mais de 200 entidades, né, que assinam uma carta, mas não só uma carta, também todo um processo de construção de apoio à democracia e apoio à institucionalidade da democracia, consequentemente à eleição e ao Tribunal Superior Eleitoral. E nós tivemos, sim, um encontro muito importante no dia 16 de maio. Solicitamos primeiro um encontro. O professor Geraldo foi uma figura ímpar, fundamental para que esse encontro saísse. E a partir disso, com esse contato com o gabinete, institucionalizado, tudo, o ministro Fachin nos recebeu com honras no gabinete, com formalidade. O gabinete inteiro do TSE, da presidência do TSE, estava presente. E a partir disso foram 2 horas, quase 2 horas e meia de reunião, onde nos apresentou as boas impressões do processo democrático, as tensões do momento, mas também a felicidade da sociedade civil organizada está ali, digamos assim, contemplando, apoiando essa resistência que o Tribunal Superior Eleitoral está apresentando, e, claro, na figura do atual presidente, que é o ministro Fachin. Exatamente, Eduardo. A gente contextualizar nessa situação que a gente vive, o país está sendo ameaçado pelo próprio presidente da República, com suas posturas fascistas, ameaçando todo o processo eleitoral, né, contestando esse processo eleitoral, contestando as urnas eletrônicas e ameaçando com um golpe, né? Na verdade, o presidente da República, que na verdade é um desgovernador, não é um governante, ele é um fascista que está ameaçando a democracia, e essa iniciativa da qual o Eduardo participou foi muito importante. É uma trincheira de resistência democrática. Eduardo, acho que tinha, assim, antes de você, eu quero perguntar para você sobre a carta que foi assinada, que foi entregue, que o ministro recebeu. Antes de você falar um pouquinho, né, o professor José Geraldo foi recebido pelo Fachin, os dois têm uma relação profissional importante, né, são 2 professores acadêmicos, são 2 professores universitários, enfim, essa relação deles. Me parece que teve uma situação de muita receptividade entre os dois. Você falar um pouco sobre isso, que nos alegra isso, na importância que o professor José Geraldo tem nesse contexto dessa luta, e depois eu queria que você falasse sobre a carta. É importante essa carta, inclusive a gente divulgar essa iniciativa. Eduardo, por favor. João, foi muita felicidade. Claro que a figura do nosso coordenador, nossa figura máxima, nosso querido mestre, nosso magnífico reitor, né? Eterno reitor da UNB para nós do Direito Achado na Rua, a gente saúda, claro que vai de uma reunião tão complexa, não tem como que nós também não valorizemos essa receptividade do ministro com o Zé Geraldo. Nós ficamos muito felizes. É claro que nós sabemos da força do Zé Geraldo, da importância dele na história, mas, claro, foi expressado, o ministro foi enfático, o ministro deixou muito claro na reunião a admiração que tem pelo professor, pela sua história. O Zé Geraldo foi
um dos porta-vozes dessa coalizão, essa coalizão que tem uma série de associações e institutos, aqui a gente pode mencionar alguns, daqui a pouco eu falo da carta. E o Zé Geraldo foi decidido por essa coalizão como um dos porta-vozes, junto com o desembargador Rui Portanova e também representantes da ABJD, da JD, Listas pela Democracia, Associação Brasileira de Juízes pela Democracia. Então, uma série de associações, a FIB, uma série de associações que foram representadas, o MST também falou, e o Zé Geraldo foi o porta-voz para transmitir a mensagem. E o ministro Fachin foi muito receptivo, muito carinhoso, e nós, como Direito Achado na Rua, ficamos muito orgulhosos de tudo isso. Quanto à carta, é exatamente essa mensagem que você passa, João. Preocupação, na verdade, como surge essa coalizão? É exatamente a partir dessa, eu não sei se aflição, agonia, poderíamos colocar, que a sociedade civil organizada tem de uma série de manifestações de figuras públicas, dentre elas a mencionada por você, tensionando e questionando o processo eleitoral histórico brasileiro, que inclusive elege também os atuais mandatários do poder, dentre eles o presidente da República. Bom, esse processo que acaba sendo questionado por pessoas que foram eleitas por esse próprio processo, causa muita estranheza para nós, como sociedade civil organizada, a ponto de nos organizarmos e compreendermos que se faz necessário solicitar uma reunião ao ministro do TSE, claro, conclamou a sociedade civil mencionando que quem vai fazer a fiscalização do processo, quem vai convalidar e quem é o guardião da democracia são as forças não armadas. Expressão do ministro Fachin. A partir dessa expressão do ministro Fachin, nós nos organizamos, conclamamos e pensamos, vamos nos organizar, vamos nos reunir e vamos pedir uma reunião com o ministro Fachin, onde nós vamos, além de tudo, mostrar o nosso apoio ao institucional, ao Tribunal Superior Eleitoral, à democracia, ao processo eleitoral, à urna eletrônica, mas principalmente o nosso repúdio, e aqui eu estou falando sobre a carta, o nosso repúdio a esse questionamento inválido, ilegal, inconstitucional, imoral, antiético, fascista, que se coloca questionando o próprio mandato, porque quando o presidente faz isso, ele questiona o próprio mandato, e a partir disso, nós nos posicionamos veementemente contra qualquer forma de questionamento à urna eletrônica e ao sistema eleitoral que elegeu os atuais mandatários do poder e que, claro, vai eleger os próximos mandatários do poder, que nós não sabemos quem vão ser. Mas, sim, acreditamos no respaldo técnico, no respaldo racional de como funciona o processo eleitoral. O ministro nos esclarece, que foi reforçado o processo de auditoria, o processo de teste das urnas, a fiscalização e acompanhamento pela sociedade civil organizada, mas também pelos órgãos institucionais, ou seja, triplica o processo de auditoria, de teste das urnas, né, que é uma auditoria. Esse teste, por exemplo, me explica o ministro Fachin na reunião, é um teste que vai verificar se todo voto da urna, todo voto colocado na urna é o mesmo voto que sai posteriormente no processo, e isso pode ser fiscalizado. 3 vezes mais urnas vão ser auditadas para verificar a integridade delas, que, na verdade, vai trazer um percentual gigantesco para demonstrar qualitativamente e quantitativamente que esse processo é fidedigno. Isso é auditoria. Mas tem uma segunda auditoria que o ministro Fachin foi muito importante que ele fez, é que todo e qualquer cidadão pode fazer auditoria do processo eleitoral através dos boletins de urna, que vão ser automaticamente liberados por um QR Code que todo cidadão brasileiro vai poder acessar e, a partir disso, acompanhar todo o processo. Vai estar publicado nas urnas e, a partir disso, verificar se as votações estão compatíveis com o processo eleitoral. Então, auditoria plena, liberdade, democracia, sociedade civil organizada. Uma outra preocupação da carta
não só reforçar a lisura das eleições e na história democrática brasileira, e aí não quero me estender muito, mas principalmente a nossa preocupação com a utilização de instrumentos tecnológicos de espionagem, João. Você é jornalista, você sabe que esse foi um escândalo mundial, e o atual governo teve uma iniciativa de tentar contratar um desses grandes instrumentos tecnológicos, o Pegasus, né? E a partir dele nós também, nessa carta, pedimos que o TSE tenha cuidado com essa utilização por não só por autoridades, mas também autoridades internacionais sobre o Pegasus, Dark Matter e Cortex e outras, inclusive sobre informações sigilosas dos brasileiros para fins eleitorais. Eduardo, exatamente, né? E eles são capazes de tudo, né? E a gente vê o envolvimento muito forte das Forças Armadas nisso, o presidente estimula isso, tem apoio das Forças Armadas, e a gente sabe como que eles se procedem, né? A gente está falando muito das urnas, Eduardo, mas também todo o processo eleitoral ele corre muito risco aí durante a campanha, né? Porque a campanha, como nós verificamos em 2018, ela foi muito fake news, foi proliferada de uma forma assim criminosa. Fake news é sempre criminoso, mas foi uma proliferação enorme de fake news absurdas, né? E vocês atentaram também para essa questão aí do processo da campanha? Sim, um dos parágrafos que foi da carta assinada pelo ministro, que também foi mencionado pelos porta-vozes, né? A Cláudia, da JD, o Zé Geraldo, que foi porta-voz da mensagem inicial, Rui Portanova também, que apresentaram, a PIB também apresentou. Então, essa mensagem, não só a leitura da carta, mas a mensagem também envolvia a questão dos fake news, aqui mencionando algumas das instituições, simplesmente por uma questão de respeito, essa coalizão, da JD, a PIB, a BJD, a ANADEP, Coalizão Negra por Direitos, Transforma MP, Defensores Públicos pela Democracia, Comissão Pastoral da Terra, Comissão Justiça e Paz, Prerrogativas, o grupo de coletivo que forma o Fórum Social Mundial, dentre outros, o Pacto pela Democracia, por exemplo. Bom, sim, João, desculpa essa aspas aqui, mas é uma questão de respeito aos colegas que fizeram e estão construindo essa força-tarefa. De fato, a questão das fake news é um problema mundial, mas que é muito utilizado por quem não tem o menor respeito pelo voto democrático, pela liberdade da população em decidir pelo seu candidato, pela pessoa que mais corresponda aos seus anseios, a sua falta de direitos. E a partir do momento que uma candidatura ela pleiteie fake news, ela, na verdade, está tergiversando a democracia. Sim, o ministro também mencionou sobre isso, já era uma construção que vinha desde a eleição passada. É importante mencionar aqui que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso se posicionaram muito forte em decisões tanto do STF quanto no TSE quanto a isso. E é pontual também que você coloque aqui uma instituição tão importante para os brasileiros, que tem a função de preservar as fronteiras, e nesse sentido de preservar as fronteiras, e não somente nesse, a soberania do país, né? Preservando fronteiras, interesses estratégicos no que toca a questão militar, armada, mas que confunda isso e procure confundir os brasileiros com qualquer questão eleitoral, principalmente eleitoreira. É muito triste isso, é algo que é um capítulo passado na América Latina, ou pelo menos que a gente achava que estava passado, típico da ditadura militar, característica de estados autoritários, fascistas, e que, se algum representante de qualquer força, qualquer órgão, tem interesse de concorrer a qualquer cargo, primeira coisa, se afaste do cargo. Segundo, pleiteie sua vaga. Terceiro, não utilize das insígnias do cargo para fins eleitorais.
Só um minuto, Eduardo. Eu estava aqui fazendo a. Eu estava mutado aqui e me embananei na hora de voltar. Eduardo, eu acho assim que essa resistência democrática é importante, essa iniciativa é muito importante. As entidades são entidades representantes da sociedade civil, mas qual o envolvimento das outras forças políticas, né? É óbvio que os partidos vão acompanhar, o processo eleitoral permite que os partidos acompanhem, de certa forma, mas com essas iniciativas para melhorar a fiscalização, há um aprofundamento dessa participação das forças políticas também? Bom, vamos lá. Uma das questões que, nessas 2 horas e meia de reunião, o ministro nos traz são os processos de ampliação do processo de controle, não sei se de controle, de transparência, João, talvez a melhor palavra, que, claro, parte também dos representantes dos partidos. Todos os partidos, o ministro Fachin deixou muito claro, o gabinete da presidência recebeu todos os partidos, representantes de todos os partidos já, inclusive do atual mandatário do poder, do Executivo Federal, recebeu essas pessoas e convocou para elas se apresentarem nos processos de integridade, da fiscalização, do ataque, primeiro, ao demonstrar que as urnas não têm contato qualquer com a internet, inclusive por isso não se faz mais a transmissão da mensagem de uma urna para outra, agora tem um processo distinto, por isso o QR Code. Tudo isso se solicitou acompanhamento também dos partidos e ampliou-se a forma de realização. Mas, principalmente, quanto à questão das forças democráticas da sociedade civil. Bom, o primeiro passo foi responder, não sei se responder, mas assim, conectar os anseios da sociedade civil organizada, que de fato agonizava com as palavras e as tensões dessas figuras ligadas ao executivo e às forças armadas, principalmente coagindo a sociedade civil de um processo que eles estavam levando para o fim da democracia. A partir disso, essa resistência se forma e o primeiro passo foi, bom, vamos conversar com o gabinete da presidência, a figura da presidência do TSE, mostrar o nosso apoio à institucionalidade, mostrar o nosso apoio à democracia e às instituições brasileiras, porque elas são importantes. Inclusive, aquela que a gente mencionou agora há pouco, as Forças Armadas são importantes, desde que a serviço da democracia e cumprindo o seu papel constitucional, que não é fiscalizar a democracia, é fiscalizar a soberania e território brasileiro. Bom, a partir disso, esse processo, primeiro de apoio às instituições, passa por um segundo processo, que é o que nós estamos passando a organizar, o contato com lideranças, especificamente do Congresso Nacional, do Senado, enfim, representatividade, para ampliar as forças. E aí convocamos também outras organizações da sociedade civil que queiram integrar essa nossa força, exatamente para que a gente possa expandir esse movimento de apoio ao processo eleitoral e à institucionalidade. Porque me parece que um país democrático, Estado democrático de direito, ele funciona a partir do respeito à Constituição, e na Constituição são designadas as instituições do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Legislativo. O que a gente pode questionar muitas vezes, se ela está funcionando ou não está funcionando. Mas o institucional, o poder judiciário, bom, ele é fundamental. O Tribunal Superior Eleitoral é fundamental. É ele que vai construir o processo democrático onde o cidadão vai depositar aquilo que ele tem de mais precioso depois da vida e liberdade, que é o seu voto. Bom, esse Tribunal Superior Eleitoral, poder judiciário, tem que ser valorizado e a cidadão tem que valorizar o institucional. Mesma coisa quando a gente valoriza o poder legislativo e o poder executivo. Aqui, quando eu menciono as minhas críticas, eu estou mencionando as críticas de figuras públicas que tergiversam os valores republicanos, que transformam o poder executivo federal
em uma figura autoritária, autocrata, que se perde no processo democrático e tergiversa com o autoritarismo. Bom, aí a gente tem que questionar não o institucional, mas sim a figura. Eduardo, o cidadão comum, o que o cidadão comum pode fazer para que mantenhamos acesa essa atenção, né, que deve existir por parte de todos que defendem a democracia? João, bom, eu como um professor, um defensor de direitos humanos, se você já me conhece, já trabalhamos juntos, fizemos outras entrevistas, já trabalhamos em algumas matérias, não só para essa força-tarefa, mas também para essa que agora é um momento de construção ou reconstrução do institucional e da democracia. Eu sempre coloco que o cidadão ele tem que participar dos processos de reforço da cidadania e da democracia. Nós não somos desconectados dos processos maiores que vão acontecer na nossa vida. Nós questionamos, mas os direitos humanos não se efetivam, a democracia ela é indireta, os representantes políticos não manifestam a minha vontade. Bom, mas existe uma responsabilidade distante. Por outro lado, existe uma responsabilidade cotidiana. O que eu faço cotidianamente para construir o processo democrático? Com quem eu me engajo? Onde eu trabalho? O que eu faço cada dia para desconstruir fake news? Em que forças da sociedade civil eu construo exatamente para apoiar processos que são libertários, democráticos e, claro, contrapõem forças autoritárias. Por exemplo, você sabe, eu sou presidente da Comissão de Justiça e Paz. Essa é uma das forças que eu me integro como cidadão, Eduardo, para reforçar o apoio à cidadania, à democracia e aos direitos humanos. Mas tem outras. O Eduardo é uma pessoa múltipla. O Eduardo se engaja com outras forças cotidianamente, mas principalmente nos seus atos cívicos pessoais, ele questiona, não sou melhor que ninguém, mas questiono posições autoritárias. Quando recebo uma fake news de um familiar, de um amigo, de um estudante, eu digo, olha, isso é uma verdade, procure melhor, procure um jornalista sério como o João Negrão. Combater no bom sentido da palavra, das forças não armadas, enfrentar, definir e posicionar que eu sou um cidadão da República Brasileira que tem obrigação de direito, tem direitos e tem deveres com essa República e que eu tenho uma função importantíssima como indivíduo nesse país. E a partir disso, claro, eu posso me unir a coletivos e os coletivos, claro, vão ter uma força. Então, como eu coloquei, eu tenho uma função individual, mas coletivamente eu tenho mais força. Então, me engajar em coletivos e os coletivos podem se conectar com movimentos como o nosso. Mas tem tantos outros também, né? Os jornalistas pela democracia, os juristas pela democracia, os economistas pela democracia, enfim, processos que nós vamos construindo, exatamente porque a gente quer um país melhor, a gente quer um país onde autocratas não se manifestem como a única voz da verdade, a característica da autocracia, né? Democracia, processo do povo, autocracia é alguém que se diz o dono da verdade, todos os outros são mentirosos. Nós queremos a democracia e por isso o processo eleitoral ele é importante. E não só o processo em si, como você muito bem narrou, o processo cotidiano do processo eleitoral que está se aproximando, mas também o reconhecimento automático da fidedignidade das eleições brasileiras. Isso é muito importante. Eduardo, a frase do ministro Fachin, ela tem um sentido que você já abordou, que é o sentido de que não são as Forças Armadas, são as forças civis, ou as forças desarmadas, né, a sociedade civil. Mas ela também tem um sentido, né, de que dessas forças desarmadas são as pessoas, os cidadãos, como você acabou de mencionar, que podem, né, se desarmar o espírito e pensar, eu quero ou não uma democracia para o nosso país, né? Eduardo, eu agradeço muito a sua entrevista, sempre muito bom falar com você, e vou deixar aí para as suas considerações finais e você aproveita para mencionar o que eu não lhe perguntei. João, eu aproveito, inclusive, teu ensejo, mas primeiro eu queria agradecer. Estar com você é sempre um prazer.
você é uma figura pessoal maravilhosa, mas um jornalista de mão cheia, um jornalista que ensina e ensina como se fazer jornalismo e, de fato, ao fazer o seu jornalismo, você combate tudo aquilo que se faz de errado, dentre eles as fake news. Então, o seu processo de trabalho é um processo que eu admiro muito, a sua figura humana também admiro muito. Primeiro, te agradecer todos e todas aqueles que estão assistindo essa nossa entrevista, que compartilhem, mas aí, nas considerações finais, exatamente essa mensagem que você passou. Eu acho que a frase do ministro Fachin ela é maravilhosa, talvez possa ser o slogan das nossas eleições, a convocação às Forças Não Armadas. Não é um rechaço às Forças Armadas, não. É simplesmente, basta, a ditadura já acabou. Voltem para a caserna, voltem a realizar suas tarefas institucionais e constitucionais de controle e fiscalização da soberania e controle de fronteiras. Façam isso, que vocês fazem bem feito, mas não façam o que vocês não sabem, porque vai acabar, em alguns processos, como a gente está percebendo, de compra de produtos um tanto quanto inadequados, com licitações que estão gerando uma série de escândalos muito tristes do país. Quer dizer, aquilo que era para combater a Covid acaba comprando picanha, aquilo que era para combater a Covid acaba comprando produtos para a dignidade, não sei se para a dignidade, mas para reerguer a potência sexual, enfim, medindo as palavras para colocar aquilo que vai virar uma piada na história brasileira. Então, na verdade, é isso, é convocar que as forças da sociedade elas venham aqui para se apresentar, mas, principalmente, meus amigos, entendam que o tempo passou. O tempo passou de que alguém regula alguém. Não existe autoridade maior que o povo. O povo se autorregula com o processo democrático. Não existem deuses no país. Ninguém é melhor que ninguém. E se alguém está achando que é melhor que ninguém, bom, primeiro processo, cuide a transparência do seu processo de licitação e contratação, porque está um tanto quanto inadequado e nós, brasileiros, estamos questionando isso. Esse é o processo democrático. Nós, brasileiros, construindo coletivamente a democracia, elegendo nossos representantes. Bom, claro, nós queremos um país melhor, porque o país está em crise, o país está com um grande índice de desemprego, a pobreza voltou, mas cada um e cada uma vai decidir quem vai representar esse novo país. E, para isso, não tem ninguém, nenhum poder que tem que regular e controlar a vontade do povo, nem mesmo por fake news. A gente não precisa de nenhuma tutela aí, né, Eduardo? Acho que os militares não entenderam que a vergonha que eles fizeram durante 21 anos em nosso país e querem ser lembrados novamente por essa vergonha e também pela vergonha que você mencionou aí de compra de produtos totalmente fora do contexto da necessidade das Forças Armadas, a não ser de uns velhos generais que estão aí totalmente decadentes, moral e sexualmente, e que vão ser lembrados na história como esses impotentes frente à democracia. Eduardo, muito obrigado. Muito bom sempre falar com você. Agradeço aí as suas palavras em referência a mim. E a recíproca é verdadeira. É sempre um prazer conversar com você e também sou seu fã, um admirador. Um grande abraço a você e um grande abraço para você que nos acompanhou aqui no nosso programa O Direito Achado na Rua.